Na nossa época, talvez mais do que nunca, as pessoas falam muito de combater o mal. Em todos os lados as pessoas estão aí combatendo o mal. Os esquerdistas combatem o mal, os direitistas, os religiosos, os ateus, os dogmáticos, os depravados, os decadentes. Está todo mundo combatendo o mal nos dias atuais, tentando ver o mal em alguma coisa específica, fora do seu grupo, num outro grupo. Então o mal ele é associado a algum grupo nos dias atuais, ou algum líder que gerencia um grupo, ou um determinado princípio ou ideologia que direciona um grupo. Então, as pessoas procuram o mal em algo dessa espécie, num grupo, num partido, numa prática, numa atitude, ou seja, sempre num grupo opositor. Lá está o mal. Lá está o mal. E por que as coisas são assim, são vistas assim e são estimuladas dessa forma? Por que as coisas são assim? Porque a maioria esmagadora das pessoas está apenas aqui, na mente, no piloto automático, no raciocínio. O raciocínio ele tem uma visão fragmentada da realidade, ou seja, o raciocínio consegue enxergar e compreender apenas uma minúscula fração da realidade, dos acontecimentos, dos eventos. O raciocínio é a forma de percepção aqui na matéria grosseira. O raciocínio ele serve para as coisas mais grosseiras apenas. As mais grosseiras, porque ele é um raciocínio, ou melhor, ele é um instrumento, ele é um instrumento que precisa ser usado pelo espírito. Quem está espiritualmente desperto faz o uso da sua intuição. Através da intuição consegue ter uma visão mais ampla da vida, dos acontecimentos e da realidade, e utiliza o raciocínio, o cérebro, o intelecto, a razão, apenas para verbalizar, por fim, todo o movimento interior de análise promovido pelo espírito. Análise no sentido de uma percepção, não a análise racional, porque o espírito ele não faz esse tipo de análise, ele nem precisa. O espírito ele abarca as coisas através da intuição. E o raciocínio é que fica fazendo essas análises, fica fragmentando as ideias num monte de pedacinhos, e daí não entende nada no fim das contas. Então, o espírito ele apresenta uma percepção através da intuição. E o raciocínio, por fim, torna isso verbal para que possa ser comunicado para outras pessoas. Então, se o indivíduo trabalha com o seu espírito, ele sai fora dessa visão bipolar que as pessoas têm hoje, direita, esquerda, religiosos, ateus, ciência, fanatismo religioso, etc. e tal. Quem trabalha com o seu espírito, com a sua intuição, não enxerga as coisas apenas segundo o ordenamento padrão da vida terrena, segundo a visão padrão da vida terrena. Quem é intuitivo, ele saca coisas diferentes, ele tem insights, ele dispõe de uma sensibilidade, ele consegue sentir dentro de si reverberações dos movimentos cósmicos que aí estão, das relações de causa e efeito. Uma pessoa intuitiva, ela consegue flutuar acima da forma mediana de enxergar as coisas. E assim, uma pessoa que trabalha com a intuição, ela não analisa as coisas apenas segundo essa visão
bipolar, direita, esquerda, religiosos, ateus, preto e branco, etc. e tal. Uma pessoa intuitiva, ela sente dentro de si coisas diferentes que a grande massa não sente, não percebe. E a partir disso, uma pessoa intuitiva constrói a sua visão da realidade. Fora dessas divisões, fora desses condicionamentos, fora desse dogmatismo racional, fora desse enclausuramento cavernoso que mantém as pessoas presas e bitoladas. Então, quem é intuitivo, ele não vai ver o mal num lado ou no outro lado. Quem é intuitivo, ele vai enxergar o mal em tudo. Ele vai enxergar o mal em tudo, tanto na direita, na esquerda, nas religiões, no ateísmo, na ciência, no fanatismo religioso. Uma pessoa intuitiva vai enxergar o mal nisso tudo, não porque ela se acha melhor, não porque ela se acha mais inteligente, mais capaz, mas porque através da sua sensibilidade percebe que a vida é mais do que todas essas lutas, essas brigas, essas disputas, essas guerras de ego que hoje se dão aqui no plano terreno. Uma pessoa intuitiva, ela olha para todos esses diferentes lados e percebe uma grande desarmonia frente ao cosmos. Os dois lados estão numa desarmonia frente ao cosmos. Tanto a esquerda como a direita, os religiosos, os ateus, os cientistas, os fanáticos religiosos e por aí vai. Falta hoje uma harmonia cósmica, uma harmonia espiritual que as pessoas precisam encontrar primeiramente na esfera individual. Se nós queremos lutar contra o mal que está dentro de todos os grupos, está dentro de todos os grupos sem exceções, nós precisamos despertar indivíduos para que os indivíduos não sigam mais esses grupos, mas para que eles olhem para a obra do Criador, para a vontade de Deus, para as leis espirituais, para o todo. O ser humano precisa sentir a atuação do todo sobre ele, para que possa despertar. E quando o ser humano desperta, de fato, ele não se posiciona mais dentro de nenhum grupo, porque vê que todos estão numa desarmonia. E quando eu falo mal, eu não falo do mal na percepção, como as pessoas o fazem hoje, né? Colocando o mal como tudo o que é contrário ao seu grupo, à sua ideologia, à sua religião, à sua ciência, à sua filosofia, à sua cultura. O mal é, na verdade, a desarmonia. As pessoas têm uma visão muito tacanha do mal. Eu sou da direita, os da esquerda são do mal. Eu sou da esquerda, os da direita são do mal. Eu sou religioso, os ateus são do mal. Eu sou ateu, os religiosos são do mal. As pessoas procedem assim hoje, têm uma visão muito pobre, tacanha, medíocre, míope, reducionista da vida e da realidade. Como se a vida se reduzisse a isso, bem e mal na percepção do cabeção, da mente humana, do raciocínio, do intelecto, da razão, instrumento esse que atua apenas na matéria grosseira, na mais densa das materialidades. O raciocínio atua apenas aqui embaixo. Já o espírito, quando desperta, ele capta coisas mais elevadas. E quando o indivíduo capta coisas mais elevadas, a sua visão se expande, a sua sensibilidade se expande, a sua percepção se expande. E daí o indivíduo enxerga para além dessas divisões bipolares e vê que o mal e o bem que as pessoas tanto hoje falam sobre e lutam acreditando que estão de um lado ou do outro, que tudo isso é uma imensa confusão. O que existe é uma harmonia frente ao cosmos, ou uma desarmonia. E hoje praticamente tudo está desarmônico. Tudo está desarmônico. Não adianta querer lutar contra o mal
atacando esquerdistas, ou querer lutar contra o mal atacando direitistas, ou religiosos, ou ateus, ou cientistas, ou fanáticos. Não é isso que nós precisamos atacar. O mal não está nisso, ou melhor, a desarmonia não está nisso, mas os seus efeitos estão nisso. A desarmonia está, na verdade, nesse excesso de mente, nesse excesso de cabeção e falta de intuição. Se as pessoas fossem mais intuitivas de modo geral, se elas despertassem intuitivamente, elas deixariam todas essas lutas de lado, não se posicionariam mais em nenhum dos lados, em nenhuma das trincheiras. As pessoas intuiriam a atuação da obra de Deus sobre elas, sentindo isso dentro de si, buscando se posicionar. Porque a luta contra o mal, a luta contra a desarmonia, ela não é coletiva. Ela é coletiva num segundo instante. Num primeiro instante, como causa, ela é uma luta individual que precisa se dar dentro das pessoas. Primeiramente, elas precisam despertar. A primeira luta é contra os conceitos errados que estão aqui na mente. Essa mente que soterra e oprime o espírito. É contra isso que as pessoas precisam lutar. Não contra esquerdistas, contra direitistas, contra religiosos, contra ateus, contra cientistas, contra fanáticos religiosos, contra dogmáticos ou contra depravados. Os esquerdistas elegem seus inimigos e lutam contra eles, os direitistas também, e por aí vai. Virou um verdadeiro tiroteio de cego esse negócio, porque está todo mundo atirando apenas nas consequências do mal ou da desarmonia. Nós precisamos atacar o mal pela raiz, ou seja, nós precisamos incentivar as pessoas a despertarem de fato, a serem intuitivas, a serem elas mesmas, para que possam dispor de uma sensibilidade para captar as coisas. Porque a busca nessa vida é individual. Não adianta seguir os líderes da esquerda ou os líderes da direita. Não, meus amigos. Cada um precisa despertar, precisa se sintonizar com o todo, precisa se sintonizar na luz, na verdade, para se tornar um instrumento dela aqui no plano terreno. Assim nós lutamos contra o mal, assim nós lutamos contra a desarmonia, nos tornando um instrumento da luz aqui, para que possamos irradiar sobre outras pessoas, para que elas se sintam impelidas a despertar também. Esse é o nosso trabalho como servos da luz aqui. Nós não precisamos bater em ninguém, não precisamos humilhar ninguém, não precisamos derrotar pessoa alguma que pensa de forma diferente. Nós precisamos despertar e precisamos viver, precisamos irradiar alguma coisa. Precisamos sim combater o mal aqui. Eu não estou falando que devemos ser uns bobocas e nos submeter a toda essa inversão de valores, essas ideologias funestas que hoje escravizam a humanidade, mas estou dizendo que a nossa forma de atuação precisa ser legítima. Precisamos atuar com o espírito, precisamos atuar com a intuição, para que sejamos um instrumento da luz. Não devemos ser instrumentos da esquerda ou da direita, das religiões, dos ateus, dos cientistas, dos fanáticos religiosos. Não é instrumentos dessas diferentes instituições que devemos nos tornar, mas precisamos ser instrumentos da luz. E para isso precisamos despertar primeiramente, precisamos identificar a nossa intuição, precisamos nos tornar serenos, equilibrados nessa vida, para que possamos caminhar com retidão e chegar onde precisamos chegar, para que possamos fazer o nosso trabalho com eficiência. Então, a luta contra o mal não é contra a esquerda, contra a direita, contra essas coisas, não. A luta contra o mal é contra a desarmonia, contra a falta de intuição, contra esse excesso de mente que sufoca a vida interior. É contra o anticristo que se utiliza da mente como um instrumento.
Em sua obra Na Luz da Verdade, Abdrushim escreveu um capítulo chamado Anticristo. O que é o Anticristo? O Anticristo ele atua através da própria mente humana. Lúcifer, quando seduziu os primeiros seres humanos, o que ele fez? Ostentou em sua mente, lançou tentações sobre a mente, o que fez com que a maior parte das pessoas se afastasse do espírito, colocasse o espírito de lado, permitisse o espírito adormecer. E conforme o tempo foi passando, as novas gerações foram nascendo com o cérebro frontal cada vez mais avantajado e o cerebelo diminuído. Assim as pessoas tinham cada vez mais dificuldades para ouvirem a sua intuição e hoje estamos no ápice dessa situação. O anticristo atua aqui no cabeção das pessoas. De lá por diante, Lúcifer nem precisou mais fazer nada porque a própria humanidade foi decaindo de geração para geração. Os seres humanos foram lançando tantas formas de pensamentos na matéria sutil que o anel trevoso foi se constituindo. Hoje Lúcifer nem precisa mais tentar os seres humanos porque o anel trevoso que eles constituíram hoje está aí, tentando a humanidade, impedindo-a de despertar espiritualmente. Então, esse é o mal. É contra isso que precisamos lutar. Direita, esquerda, religiões, ateísmo, ciência materialista, fanatismo religioso, tudo isso são instrumentos das trevas, do anel trevoso aqui na Terra. As pessoas estão lutando contra as consequências do mal, contra as consequências da desarmonia. Nós precisamos atacar o mal pela raiz. Precisamos incentivar as pessoas a despertarem para que o espírito atuante capte energias de planos mais elevados que o anel trevoso. E daí atue aqui na Terra com serenidade, incentivando outras pessoas a despertarem, promovendo uma reação em cadeia, um despertar em cadeia. É assim que precisamos atuar. Os esquerdistas estão dormindo, os direitistas estão dormindo, também religiosos estão dormindo, ateus estão dormindo, cientistas, fanáticos religiosos, toda essa galera está dormindo. A maior parte da humanidade está num sono profundo, lutando contra o mal, querendo enxergar o mal em algum opositor, em algum grupo opositor, sendo que o mal é muito mais e maior do que isso. O mal está na própria mente humana. Quando o raciocínio domina o ser humano, ele atua em desarmonia com o cosmos, seja ele de esquerda ou de direita, esteja ele de que lado estiver. Então, o buraco é mais embaixo, minha gente. O buraco é mais embaixo. É dentro de si que é preciso iniciar. Nós precisamos iniciar dentro de nós mesmos e não fora. Se o ser humano primeiramente não desperta e se torna ele mesmo, ou seja, um espírito acordado, todas as suas tentativas de lutas e combates serão em vão, como está sendo nos dias atuais. Não adianta trocarmos esquerda pela direita se as pessoas continuarem aqui no cabeção, com o espírito fechado e soterrado. Em questão de pouco tempo, tudo acaba sendo corrompido novamente, porque onde não existe o espírito, as coisas são corrompidas em questão de pouco tempo. Mesmo as melhores intenções acabam sucumbindo, onde o espírito não está ativo, direcionando a mente para que ela se torne um instrumento eficiente a serviço da luz e não a serviço das trevas, como vem ocorrendo nos dias atuais. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!